Neste vídeo, basearemos nossas informações nos conhecimentos do Dr. Bruce Lipton. Para começar, é provável que todos nós já tenhamos ouvido a ideia de que utilizamos apenas 10% do nosso cérebro. Se pudéssemos utilizar os outros 90%, poderíamos nos tornar extremamente inteligentes. No entanto, antes de tudo, é importante compreender que essa noção de utilizar somente 10% do cérebro tem origem em um equívoco antigo. Há muito tempo, quando analisamos o corpo por meio do estudo da histologia e da forma como as células formam órgãos, uma pesquisa sobre o cérebro revelou algo crucial: apenas 10% do cérebro é composto por células nervosas, enquanto os outros 90% são formados por células de suporte ou tecido conectivo, que foram denominadas células gliais. O interessante é que, anteriormente, a doutrina considerava as células nervosas como as células funcionais do cérebro, e as células gliais eram vistas apenas como suporte. Portanto, afirmava-se que utilizávamos apenas 10% do cérebro, já que essa era a proporção ocupada pelas células nervosas. No entanto, nas últimas décadas, descobriu-se que houve uma interpretação equivocada das células gliais, pois elas desempenham um papel muito mais relevante na função neural do que apenas oferecer suporte físico. Essas células têm a capacidade de inibir e ativar células nervosas, estabelecer conexões com elas e até mesmo controlar sua atividade. De repente, essas células gliais, anteriormente consideradas apenas células passivas no cérebro, foram reconhecidas como altamente funcionais. Para compreender essa descoberta, podemos fazer uma comparação simples, podemos fazer uma analogia interessante: pense nos ingredientes em uma receita de bolo. As células nervosas seriam os ingredientes principais, como a farinha, o açúcar e os ovos, que são essenciais para a estrutura básica do bolo. Já as células gliais seriam os temperos, como a baunilha, a canela e o cacau em pó, que adicionam sabor, aroma e textura ao bolo. Assim como os temperos realçam e transformam a experiência gustativa do bolo, as células gliais complementam e aprimoram as funções neurais. Agora, imagine um bolo sem temperos. Mesmo com todos os ingredientes principais, ele seria mais monótono e menos agradável ao paladar. Da mesma forma, se tivéssemos apenas células nervosas no cérebro, sem as células gliais, nossa atividade neural seria limitada e menos eficiente em termos de conexões, processamento e regulação. Ou seja, as células gliais são parte integrante e altamente funcionais de toda a atividade neural. Alameda, portanto, a antiga noção de que apenas as células nervosas estavam envolvidos no funcionamento do sistema nervoso foi substituída pelo entendimento de que as células gliais também desempenham um papel fundamental. Assim, não estamos lidando apenas com 10% do cérebro, mas sim com 100%. Embora tenhamos acesso a apenas uma pequena porcentagem do cérebro em determinado momento, isso não significa que utilizamos 100% do nosso cérebro o tempo todo. O que descobrimos é que, ao nos envolvermos em padrões e hábitos, ativamos apenas caminhos neurais específicos, que são os caminhos habituais. Como resultado, esses caminhos se tornam preferenciais em nosso cotidiano. No entanto, se nos envolvermos em atividades que estimulem todo o cérebro, poderemos aprimorar nossa consciência, percepção e habilidade de controlar nossa própria vida. Em suma, poderíamos utilizar todo o nosso cérebro ao adotarmos uma abordagem holística em vez de simplesmente repetir programas recorrentes que acionam os mesmos caminhos neurais várias vezes. Agora estamos descobrindo que existem diversas atividades nas quais podemos nos engajar para ativar todo o cérebro. Alguns exemplos são exercícios cerebrais que envolvem o corpo e o sistema nervoso. Por exemplo, minha mão direita é controlada pelo hemisfério esquerdo e minha mão esquerda é controlada pelo hemisfério direito. No entanto, se minha mão direita, controlada pelo hemisfério esquerdo, cruzar a linha central do meu corpo, isso será simultaneamente captado pelo meu outro hemisfério, que também estará envolvido nesse território. Portanto, ao cruzarmos os braços ou pernas, estamos promovendo a harmonia de ambos os hemisférios. Quando ativamos a sincronização do cérebro, o hemisfério direito e o esquerdo trabalham simultaneamente, o que resulta em uma forma de aprendizado avançado. Quando ambos os hemisférios trabalham em conjunto, obtemos funções neurais muito superiores. No entanto,
a partir dos 7 anos, começamos a manifestar a chamada dominância cerebral, na qual os hemisférios não estão sincronizados durante o dia. Eles oscilam como uma onda, às vezes usando mais o hemisfério esquerdo e outras vezes usando mais o hemisfério direito. Portanto, alternamos entre um hemisfério de cada vez. Essa dominância cerebral dificulta a integração de nossas vidas, uma vez que o hemisfério esquerdo é baseado na lógica e nos detalhes, enquanto o hemisfério direito está associado às emoções e à plenitude. Isso é importante, pois, ao olharmos apenas pelo hemisfério esquerdo, as coisas lógicas fazem sentido, mas não há componente emocional. Por outro lado, se olharmos apenas pelo hemisfério direito, nos conectamos emocionalmente, mas a lógica desaparece. Essa dinâmica ocorre desde os 8 anos de idade até a vida adulta. No entanto, se conseguirmos sincronizar os dois hemisférios, também teremos tanto a lógica quanto as emoções trabalhando em conjunto. Isso cria uma oportunidade para um aprendizado avançado, no qual podemos absorver informações de maneira mais rápida. Além disso, teremos uma ampla variedade de abordagens mentais, incorporando tanto o componente emocional quanto o intelectual. Ao operarmos com dominância cerebral, na verdade estamos desativando uma parte do nosso sistema nervoso. Portanto, ao realizar exercícios cerebrais que envolvam, por exemplo, cruzar os braços e as pernas, estamos sincronizando os hemisférios. Curiosamente, quando essa sincronização ocorre, nos tornamos mais tranquilos, preenchidos e capazes de manifestar funções neurológicas que nos apoiam plenamente. É interessante notar que, ao chegarmos em casa à noite e nos sentarmos, frequentemente cruzamos as pernas sem perceber. Ao cruzarmos as pernas, estamos ativando a sincronização dos hemisférios. Portanto, essa é uma maneira simples de sincronizar o cérebro e melhorar nosso potencial cerebral. Em suma, a noção de que usamos apenas 10% do nosso cérebro é um equívoco. Na verdade, temos a capacidade de utilizar todo o cérebro, desde que estejamos engajados em atividades que estimulem e sincronizem os hemisférios cerebrais. Ao fazer isso, podemos expandir nossa consciência, percepção e controle sobre nossas vidas. Portanto, é hora de abandonar a ideia limitante dos 10% e abraçar o potencial total do nosso cérebro. Agora, mais do que nunca, temos a oportunidade de explorar e utilizar plenamente todo o potencial do nosso cérebro. Ao adotarmos uma abordagem holística, buscando ativar todos os caminhos neurais e sincronizar os hemisférios cerebrais, podemos expandir nossa consciência, aprimorar nossa capacidade de aprender e controlar nossas vidas de forma mais efetiva. Gostaríamos de ouvir sua opinião e experiências. Como você imagina utilizar todo o potencial do seu cérebro? Quais são as suas estratégias para manter um equilíbrio entre os hemisférios e promover a superaprendizagem? Se você está comprometido com seu desenvolvimento pessoal, então já deixa o like, faz sua inscrição e ative as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Obrigado e até a próxima!